Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Uma boa noite, na verdade, uma excelente noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia de webinar. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Natasha Olivato, eu sou farmacêutica por formação, eu sou head de farmácia da Aegis. E hoje a gente está no nosso segundo tema, na nossa segunda pauta, sobre o assunto mais discutido da saúde da mulher atualmente, que é o climatério. Então, mais uma vez, queria dividir com vocês esse privilégio de sermos a primeira geração de mulheres e de profissionais de saúde a colocar essa pauta na mesa de discussão, de destrinchar e desdobrar esse tema em todas as vertentes possíveis, criando uma elite de profissionais aptos a atender, a acolher e ensinar a mulher a vivenciar essa fase do climatério como a melhor fase da vida dela. E hoje, pessoal, hoje o nosso assunto, a nossa pauta é climatério, ossos, músculos e, claro, sem esquecer das articulações. Então, hoje, vocês viram que eu vim a caráter, né? Eu coloquei até uma roupinha de academia aqui para a gente já entrar no tom da conversa. E enquanto a gente está esperando, vou dar uns 5 minutinhos aí para dar tempo de todo mundo entrar, de todo mundo logar, conseguir acessar. Se você está me assistindo, conhece uma mulher que está no climatério, que está chegando no climatério, ou que é profissional da saúde, dá tempo de compartilhar o link. Manda para essa pessoa. Ah, Natasha, mas ela não vai conseguir ver agora. Mas ela vai conseguir ver depois. E compartilhar conhecimento é de um zelo sem tamanho. O melhor presente que você pode dar para uma mulher no mês da mulher é a autonomia sobre sua própria saúde. E hoje, para essa conversa que temos, para nossa pauta de movimento de hoje, eu trouxe uma profissional muito querida, que eu tenho muito apreço, que eu tenho muita admiração, que é a doutora Rúbia. Eu já falei para vocês, gente, quando eu falo que eu tenho carinho por uma profissional, não é só sobre ela como pessoa, é um carinho sobre a forma como ela atende, como ela trata e sobre a ótica que ela tem no gerenciamento das suas pacientes. Doutora Rúbia, seja muito bem-vinda. Oi, Natália, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? E poder contribuir nesse momento para que os profissionais possam ver todo esse processo, né, de um outro ângulo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? E para que todas as mulheres que, assim como eu, estão passando por essa fase do climatério, né, se sintam acolhidas e percebam que tem como fazer uma gestão melhor desse processo, né? Conversa muito com as coisas que eu acredito, né? Que é um olhar mais amoroso, um olhar mais gentil, porque é fisiológico, vai acontecer com todas, né? Mas eu preciso primeiro me perceber nesse processo, e a gente vai entender hoje um pouquinho aqui como que eu, mulher, percebo algumas coisas e como que eu, profissional, que estou acompanhando essas mulheres, posso, às vezes, num detalhe, né, perceber muitas coisas que já estão sendo sinalizadas por esse corpo, porque nós somos de uma geração que víamos a menopausa como fim, né? É tipo, é muito sofrido, é Acabou. horroroso, Acabou a sua vida enquanto mulher. acabou, né? E hoje a gente vê que não, que de verdade ela só está começando, mas ela está começando talvez com outro modelo, né? Com outras necessidades, com certeza, né? E eu preciso, dentro do consultório, acolher isso também, sabe? Porque eu atendo muitas mulheres, muitas, né? Normalmente 50 a mais, e a gente vê essa angústia, né? E começa ali, né? Primeiro com a questão estética, né? Que elas, eu não consigo Uma emagrecer, pressão estética, né? né? Então, assim, eu preciso emagrecer. E muitas vezes, sabe, não é porque o teu corpo tá lento, né? Que elas veem, meu metabolismo tá lento. Na verdade, é porque você está perdendo massa muscular, né? Então, não é que as coisas pararam. Então, se a gente olhar, eu gosto muito de falar com elas assim, ó, eu estou ganhando peso, né? E ganhar, quando a gente fala
da nossa forma de pensar, das nossas crenças, ganhar é bom, né? Então, seja o que for, a gente acaba sustentando isso, sabe? E então eu acho que hoje a gente precisa entender que nessa fase eu preciso ganhar, mas eu preciso ganhar massa muscular e densidade óssea. E aí muda toda a visão, né? Tanto de quem trata como de quem está sendo acompanhado, porque você tem muito mais envolvimento e comprometimento, né? Porque não adianta eu montar uma estratégia que seja adequada, que caiba na vida daquela pessoa, mas se ela não entendeu o porquê que ela precisa, necessita ou escolhe fazer isso, né? Gosto muito de trabalhar com escolha. Então, acho que a gente tem o privilégio de atender mulheres que já estão se escolhendo porque elas estão à nossa frente, né? Ah, E aí perfeita, perfeita. nós precisamos ajustar toda a nossa conduta para que essa mulher continue, execute o que ela precisa executar, valide onde ela quer chegar, e com isso ela continue sustentando, né? Porque fazer por um mês, fazer por 2 meses, não resolve. Então, eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, de trazer essa mulher para ela não se abandonar nessa fase, porque é muito comum, né? Isso que você falou, amiga, é muito importante, porque, inclusive, eu coloquei isso no livro, que, gente, a minha vida, assim, o roteirista é muito maluco, eu estava até comentando com a Rúbia antes. Eu falei que a minha especialidade, eu vou me apresentar depois para vocês melhor, só para a gente fazer esses minutinhos enquanto o pessoal está entrando, mas a minha vertente profissional não tinha nada a ver com saúde da mulher. E aí, aos 30 anos, eu simplesmente lancei um livro sobre saúde das mulheres 30 a mais, porque a vida me conduziu para esse cenário. E no livro a gente inclusive escreveu, amiga, que talvez um dos maiores desafios do climatério seja a mulher aprender a se priorizar. E é muito doido quando a gente pensa isso, porque se você for observar bem, é, é como se o corpo dela estivesse mudando o funcionamento basal, alterando alguns parâmetros, obrigando ela a se reconhecer, obrigando ela a procurar alguns profissionais para reentender e recalcular essa rota. E o climatério é uma fase que, se você realmente não se colocar numa posição de prioridade e priorizar a sua saúde, ele pode ter desdobramentos sérios. O climatério não é uma doença, a menopausa não é uma doença, mas o desdobramento de você negligenciar esse processo pode ser uma doença. Então, é como Exatamente. se o nosso próprio organismo entendesse: olha, eu sei que até agora você nunca se colocou em primeiro lugar, que você sempre viveu em prol dos outros. Então, já que você não conseguiu fazer isso sozinha, eu vou te ajudar. Não é uma punição, é um direcionamento para que É ela um volte a alerta, se. né? Exato, exatamente. Então, gente, mais uma vez, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a doutora Rúbia Santos, nutricionista, e hoje a nossa pauta do dia é climatério, ossos, músculos e também articulações. Então, para quem não assistiu ontem, já fica aqui a orientação, voltem e assistam, porque ontem o assunto foi libido e foi sensacional com a doutora Vanessa, foi muito legal. E hoje o nosso assunto é essa questão musculoesquelética. Por quê? Para quem não pegou ainda o fio da meada, não achou a ponta do durex, a gente construiu uma semana de aprofundamento a respeito de alguns assuntos e alguns pilares que são pouco discutidos na área da saúde, principalmente em relação à saúde da mulher no climatério, porque normalmente eles não são tão dominantes e caricatos quanto um fogacho, por exemplo, mas são tão relevantes quanto na questão de qualidade de vida e longevidade e saúde. Então, a gente criou essa série de webinars para que a gente possa criar uma elite, uma rede de profissionais que entendem o climatério sobre uma nova ótica, sobre a ótica da longevidade, da qualidade de vida da mulher e não só do fogacho, para que a gente consiga, de fato, criar essa elite de atendimento e suporte para os pacientes. Então, eu estou vendo aqui, inclusive, no, na nossa audiência, que a gente não tem só profissionais de saúde. Então, meninas, sejam muito bem-vindas também. Eu falo meninas, como eu disse ontem, porque para mim sempre serão meninas, só meninas há mais tempo.
mas são igualmente meninas, e obrigada por vocês também estarem dispondo desse tempo. A gente sabe que a rotina ela é muito caótica e você tirar um tempo para aprender sobre a sua própria saúde não é o básico, é um ato extraordinário. Então, meus parabéns e também o meu muito obrigada a todas as meninas que estão com a gente. Bom, pessoal, esse movimento que acontece em março, como vocês estão vendo aí, o Março Sem Pausa, ele nasce de um movimento da Aegis, do movimento Mulheres Sem Pausa, que inclusive fez um aniversário de 1 ano no dia 5 de março. Então, a Aegis, ela chegou no mercado em 2022, no mercado de saúde feminina, né, em 2022, com o Hormona, que é uma solução terapêutica específica para o climatério, mas a gente entendeu que esse assunto, ele tinha uma complexidade tão grande, uma relevância tão exponencial, que ele merecia ser abordado não só do ponto de vista comercial, ele merecia muito mais projeção, muito mais atenção e muito mais dedicação de nós, enquanto empresa da saúde. Então, foi dentro desse cenário que se criou o movimento Mulheres Sem Pausa, que é um movimento não comercial, educacional, criado para promover não só o suporte, mas o acolhimento, o direcionamento, um espaço seguro para informações assertivas, para que as mulheres saibam onde buscar informações e para que também elas tenham acesso a profissionais que entendem o climatério como uma fase de privilégio da vida da mulher e podem auxiliá-la a viver da melhor forma. Então, inclusive, gente, vocês vão observar que em todos os webinars eu deixo o contato das profissionais para que, se vocês se sintam identificadas, vocês possam entrar em contato com elas também, tá? E, claro, vocês vão ter acesso aqui às nossas redes sociais, a da doutora Rúbia, a Mulheres Sem Pausa. Sigam as redes para que vocês tenham acesso. Se inscrevam aqui no canal da Aegis, porque amanhã tem mais. Vocês vão saber no final sobre o que a gente vai falar. E sexta-feira tem mais ainda. Então, fiquem ligados. Vamos começar, então. Bom, gente, inaugurando nossa pauta da noite. Ah, importante. Dúvidas. Eu sei que elas aparecem em vários momentos. Se surgirem dúvidas, Natasha, o que eu vou fazer? Eu vou pedir o seguinte: eu vou pedir já para a equipe da Aegis que está online deixar o número do nosso WhatsApp de suporte clínico aqui fixado nos comentários. Gente, vocês conseguem colocar para mim? Aqui nos comentários. Para todo mundo que for profissional de saúde e tiver dúvida, pode chamar a gente que a gente vai respondendo vocês. E para pessoas que não são profissionais de saúde, mas que também têm dúvidas. Algumas dúvidas, gente, a gente vai respondendo aqui, mas mandem todas as dúvidas no chat, porque eu já combinei com a doutora Rúbia antes que todas as dúvidas que a gente não conseguir responder aqui ao vivo com vocês, a gente vai responder não só amanhã, como ao longo da semana, tá? Então a gente vai abrir caixinha, vai fazer story respondendo dúvida, ninguém vai ficar sem resposta, pode mandar aqui, combinado? Então, vamos lá, start no nosso dia sobre saúde física, né? Vamos falar aí sobre questões de performance musculares, de longevidade, enfim. Pessoal, a doutora Rubia Santos, ela é nutriclínica há mais de 25 anos, especialista em saúde metabólica, longevidade principalmente funcional de mulher 40 a mais, tá? Com foco no climatério e, claro, na preservação da sua autonomia e mobilidade, visando massa magra e saúde óssea. Ela tem uma abordagem clínica, prática. Esquece essa história de dieta, tá? Esquece essa história de dieta. É sobre o que é realizável, aplicável e sustentável ao longo do processo de gerenciamento dessa paciente, tá? Então, ela é nutricionista e, além disso, pós-graduada em administração em saúde, gerência de serviços de alimentação, nutrição esportiva, formação contínua em nutrição comportamental. Isso é muito importante. Gente, nutrição é comportamental. Fitoterapia clínica, estratégias metabólicas ao climatério e, claro, não esperava menos de uma profissional dessa, criadora do método Livre, que é uma abordagem que vai integrar metabolismo, comportamento e consciência sobre tudo aquilo que a gente coloca na boca, tudo aquilo que a gente se alimenta, desenvolvendo mais autonomia sobre esse processo, para fazer com que a gente tenha escolhas leves e não um processo restritivo. Quando a gente fala sobre isso, não é, eu vou fazer uma dieta. Dieta por si só não se sustenta. Então, a gente está falando de organização de vida, de rotina, alimentação e de identidade alimentar. Tô certa, doutora? Totalmente certa, né? Eu acho que hoje o que faz o que faz as minhas pacientes terem mais resultados é porque elas reconhecem a identidade alimentar delas, sabe?
chega de regra, né? Eu acho que tem muitas regras. Ah, pode isso, não pode aquilo, isso faz bem, isso faz mal. Sim, tem um contexto, mas eu tenho uma pessoa que é exclusiva, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres no climatério, tem uma série de coisas que acontecem, mas acontecem de forma diferentes para cada uma dessas mulheres, né? E aí, onde que eu entro, né? Traduzindo essas estratégias que são nutricionais para a prática dela, de todo dia, né? Por quê? Porque se a gente inventa muita moda, ai, nem eu dou conta, né? De tudo que eu acho que seria legal fazer, né? Então, acho que a gente precisa entender essa paciente e olhá-la de uma forma que ela está buscando ajuda, né? E aí eu acho que muitas vezes nessa hora me cabe sentar ao lado dela, né? E falar, puxa, você também, né? E aí é Isso, muito legal, porque a gente cria até, inclusive, um ambiente seguro para ela se sentir confortável e à vontade, né? Para contar o que está acontecendo nesse momento. E vou te falar que quando a gente fala de músculo, antes, né, de que essa perda muscular, né, aconteça, ela aparece em função, antes de aparecer em exame. E nós, muitas vezes, estamos esperando o resultado do exame, entende? Então, quando eu comecei a olhar com esse olhar mais funcional, né, para as minhas meninas que são jovens há mais tempo, né, eu comecei a perceber assim, e até começou numa fala com uma amiga. Ela falou, meu Deus, eu estou tropeçando tanto. Opa, não é? E aí foi ali, acho que é uns 5, 6 anos atrás, que eu comecei a me dedicar com esse olhar. Eu falei, meu Deus, essa mulher, ela é jovem, né? Ela é jovem, mulheres de 50 anos são jovens, mas ela já está tendo algumas questões, né? E aí, como que nós podemos ajudar, né? Por quê? Porque o climatério, ele não é sobre peso, ele é reserva. Né? Então, eu preciso preparar esse corpo para passar por todas essas oscilações, flutuações hormonais, que sim, são naturais do processo, mas eu não preciso passar em sofrimento, eu posso escolher passar acompanhada, passar com orientação alimentar, passar com orientação de atividade física e passar com orientação de suplementação. Então, isso fica muito mais leve. Você não vai deixar de estar no climatério, você não vai deixar de viver a menopausa, mas você vai vivê-la, com um pouco mais de tranquilidade, porque realmente ela enlouquece as pessoas que estão sem apoio, né? isso que você falou, Rubi, é muito verdade, porque eu ouvi uma frase uma vez, não tinha nada a ver com climatério, era uma outra coisa, eu estava vendo uma outra coisa, mas na hora me acendeu um start, porque e foi em uma dessas conversas que eu te falei que eu tinha com a minha mãe matinais ali, onde a pauta de 90% delas era não declaradamente climatério, mas eu percebia que eram desdobramentos do climatério. E essa frase ela falava assim: quando alguém está se afogando, você salva, você não ensina a nadar. Se a pessoa está se afogando, não é hora de você falar: "Não, ó, faz o seguinte, bate o pé, aí dá uma abraçada, aí vira a cabeça, respira". Cara, ele está se afogando. O cérebro tá, assim, colapsando. E eu sinto que muitas vezes essas pacientes, elas chegam no consultório se afogando. E aí, Aham. às vezes, a gente fica tão apegado ali, ao estudo, à metodologia. Gente, eu não tô falando que é para vocês, tipo assim: "Ah, dane-se a ciência". Não é isso que eu tô falando. Eu tô Não. falando que antes de ser um protocolo, ela é uma paciente, sabe. E às vezes a gente tá tentando resolver problemas que ela nem tem, e não tá prestando atenção naquilo que a gente tá vendo. Então, às vezes, a paciente na primeira consulta, ela nem quer um protocolo, ela só quer ser ouvida. Ou ela só quer que você ajude ela a falar, porque ela não consegue nem falar o que ela tá sentindo.
Então, para mim, a visão que eu tenho é essa: a mulher que ela entra no climatério sem saber o que é o climatério, sem entender o que está acontecendo com ela, ela começa a se afogar nas suas próprias questões, nos seus próprios problemas, nos próprios sintomas, nos próprios anseios. E aí não dá para ensinar essa mulher a nadar, não, né? A gente precisa resgatar E, ela. e assim, sabe, Natália, o que eu vejo hoje é que a mulher 40 mais, 45 mais, ela ainda não vem para a gente com a questão do climatério. Ele está embutido, né? Ela normalmente procura a gente pela questão do peso, né? E aí a gente vai construindo nessas consultas, nesse bate-papo, né? Vai reconhecendo elementos de que ela já está nessa fase, e a gente também precisa ser muito cuidadosa como a gente vai posicioná-la dentro desse contexto, porque senão tudo que ela ouviu, todas as crenças dela sobre menopausa, jogam ela no fundo do poço e ela fala, já estou aqui mesmo, não vou fazer mais nada, agora não adianta mais, né? Então, eu acho que precisa, sabe, desse jogo de cintura. Por quê? Porque quando a gente fala de músculo, a gente fala de uma mulher que perde força, né? É uma mulher de 50 anos que vai ao supermercado e não consegue carregar 5 sacolas, entende? Aí a minha pergunta é, né? Eu tenho uma anamnese, depois eu vou disponibilizar para você, que aí você pode disponibilizar para quem quiser, Legal. né? Que você vai marcando os pontinhos. Então, isso vale também para quem atende online, sabe? Porque a gente vai fazendo as perguntas e ele vai, no final, você soma e aí você vai para um quadro de gestão, de gerenciamento, né? Dessas características que muitas vezes para nós não estão muito claros, né? Então, assim, aí você pergunta para ela, mas antes você carregava a sacola? A sacola? Também não. Então, ela já não tem uma referência de como ela fazia há 10 anos atrás e como ela faz agora. Recuperação muscular. Então, eu fazia exercício, antes eu ficava com um dia de dor, agora eu fico 3. Rúbia, hoje eu faço caminhada, eu fico com 3 dias de dor. E antes, como é que era? Antes eu não fazia caminhada. Opa, você entende? Que são detalhes. É óbvio que se essa mulher já não fazia nenhuma atividade antes, aqui vai estar muito mais acelerada, né? Essa questão Sim. muscular dela, né? E às vezes ela começa reclamando, ela nem tem essa noção de força, que eu vejo, tá? Isso foi inclusive uma das queixas que eu recebi da minha mãe, e um dos maiores debates que a gente teve. Não importa para qual mulher eu esteja falando sobre climatério. Não importa se ela é uma mulher paciente ou se ela é uma mulher profissional da saúde. Eu acho que a queixa que eu mais recebo, mas assim, é disparado, mas muito, assim, é muito disparado. Fadiga. E nunca e elas falam assim pra mim: "Natasha, não é uma fadiga tipo assim, nossa, tive um dia cheio, tive um dia performei bem e tô cansada". O que eu ouço delas, e é muito engraçado, porque é muito parecido, fadiga parece que você tá gripado. Sabe aquela fadiga de mal-estar? Que parece que se você não encostar a Sim. cabeça, assim, não de parece que você vai desmaiar, parece que você vai não posso E falar, é mas parece que você vai desproporcional bater ao as botas. esforço, né? Você já E é acorda assim. desproporcional ao esforço. Tipo, acordo cansada. É. E aí a gente vê que são movimentos que eles vão acontecendo junto. Então, se eu estou perdendo nessa fase, eu perco a força, eu também acabo fazendo uma reabsorção óssea. Mas eu vou esperar uma densitometria para perceber isso, né? Esses tempos eu estava na dermatologista e foi muito engraçado o comentário, né? Não me lembro do que a gente falava, mas ela falava assim: olha, esse tratamento a gente tem que fazer justa ósseo, porque você está perdendo estrutura óssea. Nossa, aquilo foi um choque para mim, né? Falando, mas como? É do rosto, né? Então, assim, coisas que a gente, enquanto profissional, estuda muito e quando a gente se coloca nesse lugar que também está acontecendo com a gente, que a gente tem o manual do lado, né? E às vezes a gente não executa ele também.
ou eu estou fazendo, mas ainda assim está acontecendo, né? Então, hoje eu vejo assim que quando a gente fala de principalmente osso, né? Porque músculo não era muito falado na menopausa, só se falava ósseo por causa da osteoporose e por causa das fraturas que aconteciam lá com 70 anos, né? Hoje, o que que a gente reconhece, né? Que a gente está perdendo densidade óssea, pessoas com pouca atividade física, e aí essa atividade física também melhora a qualidade óssea, né? E aí a gente chega numa fase que eu falo muito da alimentação, sobre alimentação, que é assim, ó, a gente está comendo menos. Hoje, quando eu vou me servir, e não é porque eu estou de dieta, que eu até nem gosto desse termo, mas assim, não como mais a mesma quantidade que eu comia antes. E definitivamente nós temos uma alimentação monótona. Não adianta. Ai, você é nutricionista e você tem uma alimentação monótona? Tenho, porque eu já tenho minhas preferências. Eu sei que de tudo que eu como, 90% é saudável, mas às vezes acaba sendo sempre as mesmas coisas, né? E o corpo, ele precisa dessa diversidade, ainda mais nessa fase, né? Porque são Sabe, muitas, desculpa amiga, pode continuar. imagina, não, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim, sabe o que eu ia te falar? Isso não foi uma pergunta que eu recebi, isso foi uma observação que eu fiz conversando com várias mulheres no climatério, seja nessas andanças que a gente faz, pelo Brasil para falar dos produtos da Aegis, ou seja mesmo no Instagram, porque normalmente, por mais que a gente se comunique com os profissionais no Instagram, a gente recebe muito contato, de paciente final com dúvidas, enfim. E sabe o que eu percebi? Eu não sei explicar isso. Na verdade, existe uma explicação, mas eu acho que não é só ela, para mim ela é insuficiente. Que essas mulheres, quanto mais elas envelhecem, elas começam a ter uma menor ingesta de proteína opcional, tipo, elas vão desgostando de comer proteína, vai ver, porque na minha cabeça faria sentido se fosse uma questão estrutural dentária, porque você vai tendo fragilidade óssea, vai dificultando mastigação, tem a questão da xerostomia e tal, de você ter um ressecamento de saliva, ok. Mas Mas não é. eu ainda busco uma explicação a respeito do palatável, porque é muito generalista. E é qualquer, tipo, não é só carne. Senão você falaria, beleza, Não. come ovos. Aí, de repente, os ovos também, não quero. Aí, whey. Aí começa com whey, depois, não quero. Aí, é impressionante. E eu falo que, por mais que a gente coma, e hoje eu sou uma pessoa que eu me forço a colocar proteína, né? Porque eu sei da necessidade, enfim, tudo isso, é muito menos do que eu comia 10 anos atrás, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na questão alimentar, a gente precisa, né, trazer essa consciência do o porquê a proteína, o quanto de proteína. Ah, tem uma regra geral, em média, 2 gramas por quilo de peso. Será? Será? Né? Então, assim, como é que é essa paciente? O que ela está fazendo? O que, que ela não está conseguindo fazer? Né? E aí eu acho que entra a nossa maestria, sabe? De promover que ela tenha a melhor qualidade alimentar, não porque eu mandei, e sim porque ela entendeu a função de Perfeito. cada nutriente, né? Porque quando eu falo, hoje eu brinco muito no consultório, né? Eu falo, gente, para quem só tem martelo, todo problema é prego, Adorei. É isso. né? Então, assim, tipo, o que que o teu corpo vai fazer, meu? Ele só tem martelo. Agora, qual que é o meu objetivo aqui com elas? É construir essa malinha de ferramenta. Eu quero que ela tenha todas as ferramentas para ela poder, para o corpo poder resolver da melhor forma possível. Uma Sim, fala que eu acho muito legal aqui dentro e que traz persuasão, sabe? É elas entenderem que o corpo só faz o melhor que ele pode. Sempre. Essa dúvida ninguém pode ter. Só que com aquilo que eu entrego para ele. Depois que eu engoli, amiga, não tem o que fazer. Eu quero que construa massa muscular, mas se não é ferramenta, não vai construir, né? E aí eu preciso trazer.
essa reflexão para a escolha. E é por isso que muitas pessoas desistem do processo de reeducação alimentar, porque elas querem um quadrado onde está aqui, é isso, é X, tanto disso, tanto daquilo outro, beijo, tchau, e treina e vai dormir. Pronto, resumiu, né? Quando a gente muda a forma de se enxergar, é quando eu passo a pensar. Eu tenho 15 possibilidades de alimentos na minha frente, mas qual deles me leva para onde eu quero? E tem dias que o que eu quero é um doce, e está tudo bem, entende? Mas eu preciso ter uma base alimentar, né? Boa. Quando eu falo para as minhas meninas assim, quem tem uma base boa pode se permitir sair dela um dia, né? Então, agora, Total. quem tem uma base, né? Eu não digo, não gosto da palavra errada, mas uma base que não te favorece, não consegue, né? E isso não vai te trazer resultados que você vá se beneficiar daqui a 5, 10 anos. Porque quando a gente fala de climatério, sim, tem uma questão do hoje, do bem-estar hoje, da estética hoje, mas tem principalmente a função daqui 15, 20, 30 anos. E aí a gente não pode se perder, né? Porque eu Sim. acho maravilhoso as minhas mulheres de 50 anos querer estar gatas. E eu não eu sou a favor disso, né? Eu quero estar bem, eu quero ter músculo, eu quero ter corpo definido, mas eu também posso me permitir comer um docinho, né? Eu posso me permitir relaxar. Eu acho que o grande E tá problema tudo hoje bem. é que a gente não se permite descansar. E aí vem uma fala muito congruente com o processo fisiológico, muscular. Sem descanso, não tem músculo que resista, não tem músculo que permaneça, não tem músculo que aumente, né? E como é difícil trazer essa observação para as mulheres de que sim, elas podem e devem descansar. Elas passam a vida inteira sobrecarregadas. E aí agora vem a Rúbia falar que ela tem que descansar, né? Como que eu trabalho isso? E quando elas começam, a gente tem um método livre aí, e ele fornece algumas estratégias, né? Para que elas reconheçam o descanso aos poucos e não se culpem por estar descansando. Então, quando eu trabalho isso, né, que é descobrir um novo caminho neural. A mulher não conhece o caminho neural do descanso. Ela conhece o caminho neural da sobrecarga. Fiz isso, o que mais que eu tenho que fazer? Fiz aquilo, o que mais que eu tenho que fazer? Ai, me dá mais que eu aguento, me dá mais que eu faço. Entende? E quando ela para, se ela não tem nada para fazer, ela fala, meu Deus, cadê minha função? O que eu vou fazer agora? Né? Então, é preciso reconstruir, construir, na verdade, né? Esse novo caminho neural, que vai facilitar toda a questão fisiológica, né? Mas quantos de nós passamos muitas vezes ignorando isso até para a gente mesmo? Então, como que eu vou trabalhar isso nessa mulher que está na minha frente, nessa mulher que eu estou acompanhando, né? E veja que teoricamente, eu não falei de nutrição, mas eu falei de contexto, de modo de vida, de permissões, né? Então, as mulheres, nessa fase da vida, elas fazem dietas mais restritivas, porque está difícil emagrecer, né? E não tem a ver com a quantidade de comida que ela está comendo muitas vezes. Na verdade, tem a ver com a quantidade de massa muscular que ela está perdendo, né? Porque se eu tenho menos tecido que gasta, eu vou armazenar mais. E aí eu tô comendo a mesma coisa, né? Que essa é a fala. Rua, eu tô comendo a mesma coisa e tô ganhando peso. Então, olha como, né? A gente precisa observar tudo isso que está acontecendo e entender que é um processo silencioso, silencioso no fisiológico e gritante na estética dessa mulher e gritante na forma como ela se percebe, né? Porque é muito difícil fazer essa transição dessa percepção, tanto corporal, que eu não digo que é aceitar que eu estou aumentando de peso, não, mas é entender o porquê.
E aí sim, né, ter uma estratégia que favoreça, que te leve a ter melhor resultado, mais qualidade de vida, mais mobilidade, né? E, inclusive, quando a gente fala de massa muscular, a gente está falando até de cognitivo. Quanto mais eu trabalho o Tal. músculo, né? Então, às vezes, assim, eu não gosto de fazer exercício. E aí eu vou usar uma frase que eu uso muito aqui no consultório. Quem faz o que quer é É criança. criança. Adulto faz o que é preciso, né? A gente precisa ir lá e fazer, não é porque a nutricionista falou, porque o médico falou, porque o personal falou. É porque sim, isso nos ajuda. Então, fazer o básico bem feito, né? Ajustar a alimentação, fazer exercício e dormir, que são coisas que hoje a gente faz bem meia boca, né? Então, assim, quando a gente fala do músculo e do osso no climatério, eu estou falando de uma maior resistência anabólica, eu tenho mais dificuldade de construir massa muscular, né? A força cai antes do volume muscular. Eu tenho um turnover ósseo desbalanceado, então eu tenho mais reabsorção, né? E aí é um risco é silencioso porque isso aí acontece antes de aparecer no exame, né? Então eu preciso estar de olho nessa mulher. Eu tenho uma recuperação piorada, por quê? Porque o meu sono está ruim, meu estresse oxidativo está na estratosfera e eu tenho mais inflamação. Então, eu tenho uma piora na adesão ao treino que me propuseram, porque eu não recupero, porque eu não vejo o negócio acontecer. Mas por quê? Porque está tudo desbalanceado. Então, cai energia, diminui treino, diminui força. E aí vem uma coisa que a gente pensa que as quedas e as fraturas só vão acontecer com mulheres com 70 anos, e elas estão acontecendo agora, né? Tem uma brincadeira que eu faço com as pacientes, que é o senta-levanta, né? Então, assim, vamos levantar da cadeira, né? Como é que ela faz esse levanta e senta, né? Põe a mão, apoia, como é que é? Fica insegura, né? Tem mulheres que você começa a perceber com 48, 50 anos, que elas começam a descer os degraus botando os dois pés no mesmo degrau, Sim. entende? Só que ela até então não tinha percebido isso. Foi quando a gente fez esse questionáriozinho com ela, que ela falou, nossa, é verdade. E há quanto tempo você está fazendo isso? Já no último ano já estou fazendo isso. Opa, né? Então, assim, o que que ela tem? Ela tem medo de cair, talvez porque ela está tropeçando mais. Então, tem meninas que relatam assim, tirei o tapete da minha sala. Porque toda vez que eu Enrosca na passava ponta do ali, pé, né? toda vez ali eu enroscava. Opa, o que está acontecendo, né? Para levantar do sofá, dá aquele impulso, né? Ou Então, na hora que assim, vai sentar, se joga, né? Não senta, se joga. exatamente, se joga. E aí, eram coisas que até então ela não estava observando como uma dificuldade funcional, né? E aí a gente começa a olhar para isso, né? Porque vem uma dieta restritiva também, vem a fadiga, né? Começa a nossa conversa das proteínas, né? Ela já não coloca proteína em todas as refeições. Então, é óbvio, né, que tudo isso vai impactar. E aí a gente vê uma perda de equilíbrio também nessa mulher, né? Que está tropeçando. E aí eu faço aquele testezinho. Vamos levantar e ficar no pé só? Né? Fica ali e já dá uma, né? Para trocar de pé, ela tem que botar a mão na mesa para conseguir trocar de pé. E eu não estou falando de mulheres de 70 anos, tá? Eu estou falando de mulheres 50, ali, 48, 55. Sabe o que eu vi de legal de uma profissional falando esses dias, Rúbia? Era uma profissional de atividade física, né? Uma educadora física, que ela atendia mulheres bem mais longevas, né? Não início de climatério. E ela pegava 60 a mais, por aí. E ela falava sobre o teste da meia e da calcinha. O que é o teste da meia e da calcinha? Se tu ficar em pé, não pode sentar e não pode pôr a mão nas coisas. Tem que estar sozinha.
Você consegue vestir uma calcinha, colocar as meias e calçar os sapatos em pé, sem ter que se apoiar? Usando só o próprio apoio, você tipo apoia uma perna na outra e tal. Você consegue? Parabéns, muito provavelmente sua mobilidade vai ser preservada para o seu futuro. Você não consegue? Temos um problema funcional aqui. E assim, sabe, a gente percebe muito que há uma preferência, se a pessoa começa a evitar a escada, ela começa a evitar o chão, tipo, vamos sentar aqui. Ah, né? Vai sujar minha Aí roupa. até senta, mas daí levam para levantar é muito difícil, né? Tem muita dificuldade. É, o peso propriamente dito é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Ritmo, uma coisa importante da gente olhar, sabe? O ritmo da nossa marcha, né? Então, assim, e quando eu comecei a olhar para o meu, eu falei, caramba, como muda mesmo, né? Ok, mas o que a gente precisa fazer para manter pelo menos esse ritmo que eu estou, né? Então, veja que a gente está falando de coisas, de funcionalidades, né? E que talvez para muitas mulheres seja muito difícil encarar essa perda de função, né? E aí eu acho que entra o nosso papel, né, do nutricionista, dizendo que a gente pode ajudar, né? Que um corpo bem nutrido, ele tem chance de evitar essa queda, né? Essa perda de mobilidade, esse medo, Abrupta, né? né? Por quê? Porque as pessoas acabam se colocando aí num lugar, né, de que acabou, né? E na verdade não, é só um recomeço, né? Um novo olhar, um novo ritmo, novas possibilidades, né? Mais experiência. E hoje eu estava vendo um Reels, eu não me lembro de quem que era, mas ela falava sobre gestão de pessoas. E aí ela falava assim que ela foi se conhecer com 60 anos, né? E talvez seja aí onde a gente deva botar uma lupa aí, né? No autoconhecimento. Entender por que a gente faz o que faz, quais foram as coisas que a vida inteira eu acreditei que deviam ser É um assim, balanço, né? né? E o que eu, quais foram as crenças, né? Que não só me limitaram, mas também as que me impulsionaram, porque muitas vezes a gente olha para a crença só como algo ruim, né? Algo que nos. Porque eu tinha essa crença, não vi tal possibilidade, enfim. Mas as nossas crenças, a gente tem crenças que também nos impulsionaram. E eu acho que essa é a hora, sabe, de juntar tudo isso, dar essa respirada, né? Tomar fôlego pro caminho e recalcular a rota de uma forma leve, de uma forma amorosa e de uma forma gentil, porque nós somos muito ruins com a gente mesmo, maldosos, a gente não se permite um Cruéis, monte de né? coisa, né? Então, eu acho que o climatério, a perimenopausa, ela vem, eu acho, como você falou, né? É o corpo sinalizando do se olhe, por favor, né? E eu me olhar nesse momento me abre muito mais possibilidades do que me fecham portas, sabe? Então, quando a Sim. gente pensa, né? Daqui 10, 15, 20 anos, nós estaremos ativíssimas daqui 20 anos. Nós temos mil coisas para fazer, né? Mas é preciso que a gente olhe para essa possibilidade de fazer melhor, né? Então, quando a gente olha para essa questão funcional, né, das mulheres, a gente toma cada susto e elas mais ainda, né? Então, é importante esse olhar, essa anamnese, né, para que a gente possa traçar as estratégias, porque, como você falou, muitas vezes a gente acaba tratando coisas que nem são queixas dela. Pode ser que esteja acontecendo, mas aí eu trato e ela nem se reconhece melhorando. Então, é Ela nem preciso. sabia que era um problema. Você entende? Então, assim, muitas vezes ela tem um problema que tem vários desdobramentos.
E aí eu explico esse desdobramento para ela e falo, ó, a gente vai mexer aqui, porque eu mexendo aqui, ó, repercute nesse seu problema. Ok, ela entendeu, ela vai fazer. Mas se a gente não tem esse lado educador, sabe, dentro do consultório, é mais uma regra. E de verdade, a mulher no climatério está Chega de por regra, aqui né? de regra, entendeu? Todo mundo tem regra para ela, né? Então, uma coisa que também é muito legal usar no consultório é o dinamômetro, para ver a força, Sim, né? E a gente vê assim que tem muita mulher que a gente não diria que está tão sem força, né? Que ainda que é jovem, mas que já não tem força. Então são estratégias, né? Que fazem, que clarificam essa nossa caminhada com essa mulher. E aí, quando a gente faz toda essa anamnese, que depois eu vou mandar para você, a gente vai lá e vê que ela fica classificada por verde, amarelo, laranja e vermelho. E aí, em cima dessas cores, eu já tenho, eu vou dizer, um alinhamento de estratégias para cada uma dessas fases. Então, fica muito mais tranquilo até para a gente monitorar o resultado dessa mulher. Porque o que acontece? Hoje a gente fica muito dependente dos exames bioquímicos. Não que eles não sejam importantes, tá? Eles sim. são fundamentais, né? Mas é preciso também estar avaliando isso. Então, fica uma avaliação super casadinha. E aí a gente traz essa mulher para olhar para ela também nessas avaliações, né? Porque hoje, assim, o paciente pega o exame, joga no chat GPT e já vem dizendo o que tem, né? E Nossa, isso aí, acontece muito. o que a gente tem que fazer, né? Mostrar raciocínio clínico em cima daqueles exames. E não é um raciocínio clínico geral, é um raciocínio clínico dentro do quadro dessa paciente. E aí é que Sim, vem a grande sacada, a importância desse nutricionista, né? Porque é fazer olhar para aquele número, para aquela referência, dentro, contextualizando isso para essa paciente, né? Então, assim, hoje, se a gente pudesse resumir, né, como é que a gente vai tratar essa paciente no climatério, eu diria que é o tripézinho, né? Um treino resistido, proteína por refeição. Então, eu preciso entender e fazer com que essa pessoa, com essa mulher, entenda a importância dessa proteína dividida durante o dia, né? E, sem dúvida nenhuma, falar de recuperação e falar de estresse, né? Ai, como que faz gestão do estresse, Rubia? Você tem a mágica? Não tenho a mágica, mas temos estratégias. E quando eu deixo isso claro, quando eu me proponho a sentar com ela aqui na sala e fazer uma técnica de relaxamento e mando um áudio e você entende? É o momento do se sentir cuidado. E aí, amiga, não tem como você não ter resultado dessa paciente, porque ela se compromete a tal ponto, porque você está comprometida com ela, né? E ela fala, ai, que legal, tem alguém cuidando de mim. Então, é uma troca, né? É uma troca que trabalha e é pautada sempre na educação, né? É uma educação para que eu tenha o contexto científico, em nenhum momento eu estou falando que a gente vai abrir mão disso, mas isso, para mim, enquanto nutricionista, é o óbvio, né? Eu vou usar a ciência, mas eu preciso trabalhar essa questão comportamental, esse olhar de como essa pessoa está se enxergando naquele momento, porque não adianta eu ver todas as possibilidades nela se ela não acredita, né? E aí, o que eu faço? A gente orienta, fala para procurar terapeutas, né? Porque isso sim é muito importante, é um trabalho em conjunto. E aí a gente vai somando nesse processo, onde essa mulher, ela se surpreende com o tamanho de mulherão que ela é, né? E muitas vezes ela reconhece que por uma vida praticamente toda, até então, ela se cortou o tempo todo para caber na caixinha que os outros falaram que era o tamanho dela, né? Então, eu acho que a menopausa, ela vem, né,
nesse sentido, da gente entender o tamanho que a gente tem, que a gente pode, né? E fazer junto nesse processo aí o acompanhamento nutricional, entendendo dose diária de proteína, que vai ali entre 1,6 a 2,2, dependendo da paciente, do caso e afins, né? Fazendo um monitoramento e ajustar a alimentação para que essa paciente tenha mais vitamina D, tenha mais magnésio, creatina, né? Ômega 3, ferro, B12, zinco, selênio, né? Que são todos elementos, é aquela nossa maletinha de ferramenta para que o processo possa acontecer, né? E aí, dentro desses nutrientes, a gente vai sim falar de base óssea, óbvio, cálcio, né? Vitamina K2, magnésio de novo. Então, nesse processo todo da alimentação, bem administrada, bem orientada, aí eu venho falar de algo que hoje faz muita diferença na minha prática clínica, né? Que é a suplementação bem desenhada, que é uma suplementação personalizada. E dentro aqui do consultório, a maioria das minhas mulheres são suplementadas com hormona, né? Por quê? Porque ele entra nesse processo de energia e recuperação, né? Porque ele vai ativar ali vias mitocondriais. Então, olha que legal, essa mulher vai estar mais disposta, né? Ele age ali diretamente. Depois você vai falar, né, mais detalhadamente, que eu não estou aqui para esmiuçar tecnicamente, porque isso nós profissionais já temos, né, embutidos aqui no nosso raciocínio, mas assim, né, quando a gente fala de K2, o hormônio está super interligado nesse processo, da questão do equilíbrio hormonal, né, mimetizando o estrogênio, então acho que isso é fundamental, e a defesa antioxidante. Por quê? Porque são ativos que favorecem, eu falo que eu preciso estar com o terreno bem preparado, e daí, quando eu coloco essa sementinha, amiga, não tem como não ter fruto, né? E é um processo que elas conseguem reconhecer a, a atuação dos ativos muito rápido, principalmente quando a gente fala de fogacho, que não é o nosso caso aqui agora, mas assim, com 2 semanas a paciente já relata super melhor. E aí eu falo com ela, você consegue entender que isso é o que você está vendo, você já está vendo melhoria. E a melhora começa de dentro para fora. Então, se o de fora já está bom, você consegue imaginar como é que está dentro? Como é que os processos bioquímicos estão acontecendo de um jeito muito mais favorável para você nessa fase, né? E aí ela entende, né? Porque a gente começa a desenhar onde o ativo vai agir e dar parâmetros de observação para essa paciente. Então, quando a gente faz isso, a adesão é absurda, entende? Elas não querem mais parar, né? Elas falam, não, eu posso parar outra coisa, mas esse aqui não, né? O que eu posso? Porque esse aqui não dá. E aí é muito engraçado, porque ontem que a aula foi de libido, né? Eu tenho maridos que falam assim, olha, tá acabando seu hormônio para paciente, né? Aí, então, assim, né? É Porque uma preocupação. não é porque melhora a qualidade de vida, entende? Ela entende, o corpo responde, né, aos estímulos. Então, é uma parceria, e eu gosto muito quando a mulher no climatério vem para consulta, eu sempre convido o marido para vir junto na segunda, Muito né? legal isso. Porque não basta entender de menopausa e climatério eu. Quem convive comigo precisa entender dessa fase, né? Porque aí fica mais fácil, né? Essa dinâmica, né? Opa, hoje eu vou jogar futebol, não vou ficar em casa, porque o negócio está meio tenso, né? Então, vira parceria. E é isso, é fundamental para que a gente consiga, né? Dar conta de todo esse processo. Então, hoje, eu falo que o hormônio, ele atua como um modulador desse terreno hormonal, energético e inflamatório, né? Então, ele vai modular isso
para que a mulher volte, né, a responder ao básico, porque nessa fase a gente deixa de responder ao básico, né? Então, ela vai responder ao básico bem feito, e aí não tem como esse processo se continuar sendo pesado, denso, né? Porque Caótico, né? o que a gente quer nesse processo é leveza, gente, né? Talvez muitas mulheres ainda não estão entendendo isso porque não passaram ainda por essa fase. Eu, há 10 anos atrás, estudava muito sobre isso, mas tinha coisas que eu falava, mas será? Né? E hoje, né, eu entendo que sim, e que o hormônio não só é uma prescrição para as minhas pacientes, como é uma prescrição minha para mim, né? Funciona muito, me ajudou muito, inclusive porque eu também sou diabética, então nessa questão hormonal, né? Se menopausa já é complicado para mulher diabética tipo 1, né? É uma vida de ponta cabeça. Então, me ajudou muito, né? Então, eu acho que esse processo, né, meninas profissionais e meninas que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui, né, eu acho que o que eu gostaria, né, de talvez deixar desse nosso bate-papo hoje, assim, é que eu quero que você saia com uma ideia bem simples e bem poderosa, né? Que o climatério ele nos dá sinais antes de nos dar sustos, né? Porque às vezes a gente Sim, fala, é o climatério. Então, ele nos dá sinais. E que o grande diferencial, né, para isso tudo, é a gente se perceber, se reconhecer, conhecer o nosso corpo, né? Porque quando eu começo a perder potência, quando eu começo a demorar para recuperar, quando eu tropeço mais, quando eu evito escada, quando eu acordo mega cansada, né? Isso não é normal da idade, gente. Não é, vamos parar de normalizar. Isso é dado clínico, né? Então, a gente tem os dados clínicos. E é o músculo e o osso pedindo uma leitura. E a gente muitas vezes passa batido por isso, né? A gente está preocupado com outras coisas, mas a gente não está olhando para esse sinal que nos é dado diariamente, né? E enquanto profissional, eu diria que o nosso papel é desenvolver uma linguagem para esse corpo, né? Para que essa mulher, para ensinar essa mulher a se perceber e traduzir essas pistas, né? E observações para a gente traduzir isso em conduta. Por quê? Porque se eu não olhar para essas pistas, eu vou continuar tratando queixos que não são dessa paciente, né? Então, quando essa mulher se percebe, ela chega mais forte, ela chega com clareza, ela chega com autonomia, e aí a gente vai lá e direciona. A gente consegue ser muito mais assertivo, né? E parece estranho falar, mas a gente consegue ser até mais humano, né? Porque tá tão total. difícil hoje em dia, né? Porque essa travessia que eu gosto de chamar de travessia, né? Ela não precisa ser dura, né? Tipo, ai, climatério, ai, a menopausa, né? A gente tem ciência, a gente tem método e a gente tem recurso, inclusive bioativos, né? Para fazer essa travessia de uma forma mais leve, mais amorosa e mais gentil, né? O climatério definitivamente ele não é uma sentença, ele é uma janela, né? Uma janela que a gente deve usar para construir força, falando especificamente de músculo e ossos, né? Perfeito, perfeito. Amiga, eu acho que você foi cirúrgica, porque eu acho que para fechar o raciocínio na cabeça de muitas pessoas, então para quem pegou no meio, para quem está assistindo agora, pessoal, para quem pegou no meio e tá assistindo agora, não esqueçam de deixar as dúvidas aqui embaixo, tá? Deixem no chat. Quem for profissional da saúde tem o link aqui. Mentira, não tem o link. Eu acho que o pessoal colocou o número do telefone para vocês poderem entrar em contato e tirar as dúvidas técnicas de produto, enfim.
Mas sabe o que eu percebo que falta muitas vezes na cabeça das pessoas? Elas entenderem o papel do músculo no metabolismo. Aí a gente consegue entender o papel do músculo no metabolismo do climatério. Então, gente, só pra gente amarrar esse assunto, antes de eu trazer só alguns highlights de hormona para vocês, eu queria que vocês entendessem o seguinte: quem dita a qualidade neurotransmissora, em grande parte, é a massa muscular. Quem dita o ritmo que o seu corpo vai consumir tudo que você come, as calorias que você come, a gordura que você come, é músculo. Quem dita o quanto de peso as suas articulações vão Suportar. comportar é o seu músculo. Quem dita o quão o seu osso vai ficar compactadinho, abraçadinho, ou ele vai começar a descompactar igual um MDF que tá inchando, é o seu músculo. Quem dita a sua geração de energia, vejam, energia é diferente de vitalidade. Energia é pico, tu pode tomar um café, uhul, energia. Agora, e a vitalidade? Que você acorda bem, cantando com o pássaro, e você vai dormir dando boa noite para a lua, de bom humor. Isso é vitalidade. Isso é energia sustentada. Quem faz isso? Ora, ora, mitocôndrias musculares. É o músculo. Ah, Natasha, mas e a questão intestinal? Pasmem, também músculos. É por isso que quando você tem um core mais forte, você tem uma ativação intestinal melhor. Ah, mas então o músculo tem a ver com tudo. É, por isso que a gente Só fala que tem. a musculatura é o patrimônio metabólico do paciente. Esse é o seu legado para a vida. É isso que vai ditar como você vai terminar a sua vida aqui. Então, tudo é sobre massa muscular, gente. Tudo, tudo, tudo é sobre massa E, muscular. e, as- e assim, né, Natasha, quando você fala, né, que é o patrimônio, né, isso sempre pega muito os meus pacientes, porque até, sei lá, 15 anos atrás, não tinha essa clareza, né, do Sim, que é o músculo, né? E hoje a gente tem muito em alta, né, uma abordagem sobre a proteína, né? Mas é importante a gente lembrar que uma proteína, para ela ser melhor utilizada, ela tem que ter um equilíbrio, o organismo tem que ter um equilíbrio de carboidrato, tem que ter os micronutrientes acompanhando esse processo, né? Porque tudo o que acontece no nosso corpo é reação química, só reação química. E aí, muitas vezes, eu estou lá super preocupada com a proteína, mas eu esqueço do carboidrato, eu esqueço da água, né? Que é um crime, e aí eu estou querendo resultado, né? Então, eu acho que, assim, parece chover no molhado para o profissional essa minha fala, mas entendam, é o básico bem feito. E muitas vezes a gente está tão mergulhado em coisas tão densas, e que o básico passa até despercebido, né? Então, acho que sim, fica esse caminho, sabe, para a gente olhar para o básico, dar a devida importância dele, que todo e qualquer processo que nós estejamos estudando mais denso, ele depende de um básico bem feito, né? E que a gente consiga traduzir isso para o nosso paciente todos os dias, né? De uma forma que ele se sinta o cara que escreve a própria história, né? Ele pegar a caneta ali e falar: opa, essa página, esse livro é meu, quem vai escrever sou eu. sou eu. E ele vai parar de dizer: ah, porque falaram para eu fazer isso, porque o médico mandou isso, porque a nutricionista mandou aquilo. Eu fui ao médico, eu fui ao nutricionista, eu fui ao personal, eles me orientaram, eu entendi e eu escolho. Você não tem como essa pessoa não ter resultado, né? Então, se escolher. E eu acho que essa fase da vida, o climatério, ela realmente existe para que a gente passe a se escolher. Perfeito. É isso. É sobre você ter a autonomia de escolher a sua melhor versão no climatério, né? E até para endossar tudo que a doutora Rúbia falou, tá, gente? Como eu já falei um pouco de hormona ontem,
Quem não assistiu, inclusive, assista a nossa transmissão de ontem. Mas hoje, é claro que a gente tem vários benefícios no Hormona. Ele foi desenvolvido para preparar esse terreno biológico no climatério, reorganizar essas bases metabólicas, trabalhar numa modulação funcional hormonal, para que você consiga restabelecer esse caos que foi instalado pelas flutuações, os declínios hormonais, as variações de sinalização, enfim. Então, lembrando, gente, a ISA é uma empresa de pesquisa, tá? Então, a gente pesquisou e desenvolveu o Hormona através de uma parceria com a Universidade Federal do Amapá, que fica em Macapá, para que ele fosse um produto especificamente funcional para o climatério. Especificamente. Desde o início ali de uma pré-menopausa, perimenopausa, menopausa propriamente dita e o pós, tá? Então ele foi desenvolvido especificamente para isso. Ele é o primeiro produto do mercado, inclusive, que teve essa abordagem e ele é desenvolvido a partir de bioativos brasileiros. Então a gente fala muito sobre a Aegis fazer parcerias com não só empresas, mas parceiros e profissionais que validam a ciência. Esse é o nosso propósito. Fazer com que a ciência, que muitas vezes era distante lá na bancada do cientista, seja essa ciência aqui, próxima de você, acessível, trazendo uma solução, tá? Então, só para endossar um pouco do que a doutora Rúbia falou, gente, eu trouxe um estudo para vocês. Eu não vou desdobrar muito aqui do ponto de vista técnico, porque, enfim, é mais para vocês entenderem a prática clínica, mas lembrem-se que o pessoal da Aegis fixou o número de contato aqui, se vocês quiserem receber esse estudo. Ah, Natasha, eu quero ler literatura, eu quero ler uma lâmina, eu quero entender os outros benefícios. Dois caminhos, três caminhos. Primeiro caminho, assiste nosso conteúdo de ontem. Segundo caminho, chama o pessoal do suporte técnico aqui, do suporte clínico no WhatsApp, que a gente vai dar seguimento no atendimento de vocês. E terceiro caminho, continuem assistindo as próximas transmissões que continuam amanhã, tá? Então, esse é um dos estudos do Hormona que foi publicado, tá, gente? Então, é um estudo em vivo, a gente induziu a osteoporose nesses animais, é um estudo... Ah, inclusive, gente, é importante lembrar que há pouco tempo os estudos de menopausa passaram a ser realizados com fêmeas, tá? Porque, pasmem, era realizado anteriormente com exemplares machos. Esse negócio é uma loucura. Mas tudo bem, vamos lá. Esse estudo aqui foi feito com Winsters fêmeas, tá? Onde a gente induziu a osteoporose a partir de uma menopausa mecânica, né? E a gente separou em grupos, então eu tinha o grupo que estava menopausado, vamos dizer assim, no climatério, com osteoporose induzida, eu tinha o grupo que estava tomando alendronato de sódio, eu tinha o grupo que estava tomando estrogênio, eu tinha o grupo do hormona e eu tinha o grupo que estava tomando hormona mais estrogênio. Por que eu trouxe dessa forma? Porque eu cansei de falar para vocês que o hormônio não é quantidade, é proporção. O hormônio é quase como uma digital, a proporção hormonal de cada paciente. Então, nem sempre o mais é mais, sabe? Mais dosagem, mais efeito. Não é assim que funciona, sabe? A gente precisa dosar, porque se a gente passa da conta, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa chamado feedback negativo, e ele começa a fazer uma força contrária de redução disso que você está induzindo uma superdose. E aí você acaba derrubando mais do que já estava no começo. Então, ó, por exemplo, para vocês entenderem aqui. Aqui é o meu grupo menopausado, certo? Teoricamente, aqui. Aqui, a gente está medindo estradiol, tá? Aqui esse grupo tomou alendronato de sódio. Nada a ver com estradiol, não mudou nada. Aqui eles tomaram estrogênio. Veja, já melhorou. Ok. Aqui eles tomaram hormona. Ai, Natasha, nossa, mas então o hormona ele é mais potente que o estrógeno. Não. O hormona devolve a potência de modulação e autorregulação hormonal que essa mulher precisa. Eu já vou explicar o porquê. Mas olha o que acontece se você joga a dose ideal de hormona mais a dose ideal de estrógeno, sem prestar atenção na proporção ou na resposta terapêutica. Você tem um nível menor do que o mínimo. Por quê? Feedback negativo. Aqui a gente está medindo estradiol. Por que está menor? Porque virou estrona. É por isso, tá? Beleza.
A proposta aqui era a gente avaliar a questão óssea, que era essa questão que a gente estava tratando com a doutora Ruby. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de osso, tá? Não é só sobre o peso do osso ou quão compacto e denso ele tá. É sobre ele também ser resistente a impactos para que essa mulher não quebre se ela cair. E quem é responsável por isso é o colágeno tipo 1, tá, gente? Ai, mas ele faz muita falta no rosto. É, mas eu te garanto que ele faz muito mais falta no fêmur, por exemplo, tá? Então, o hormônio ele também vai estimular a produção de colágenos tipo 1 e tipo 3. Natasha, qual a diferença? Ele começa como tipo 3, quando ele é construído, e ele amadurece e vira tipo 1, que é um colágeno de sustentação, tá? Então, tipo 3, reparo e construção, tipo 1, sustentação. O hormônio vai estimular, através dos delta-tocotrienóis, os dois colágenos, através de estímulo direto em gene, no COL-A1 e COL-A3, tá? Além disso, a gente também tem presente no hormônio o geranil-geraniol, que eu falei ontem para você. Todo mundo produz, tá? Na mitocôndria. Todo mamífero produz. Mas às vezes, com o processo de envelhecimento ou por algumas questões farmacológicas, como a estatina, você tem um bloqueio ou você vai parando de produzir. E o geranil-geraniol, gente, ele tem um papel pequeno, assim, coisa pouca. Só vai ditar qualidade e prenilação de proteínas, ou seja, lembrem-se que não é só músculo, tá? Pele é proteína, sinalização é proteína, nós somos seres proteicos, tá? Então, a qualidade de reabastecimento de proteínas no geral, o reparo muscular, a produção de K2. Lembrem-se, gente, a gente come K2 na forma de K7. A gente produz K2 na forma de K4, tá? E o hormônio vai estimular essa produção porque eu preciso transportar esse cálcio para os ossos, senão não faz sentido. Vou atuar na remodelação dos ossos, diminuindo a reabsorção desproporcional e estimulando o anabolismo desse osso funcional. Mas nessa mesma via também, ocorre a produção e viabilidade de colesteróis para conversão em hormônio, ocorre a manutenção de massa cinzenta cognitiva, cerebral, a própria produção de energia de coenzima Q10, porque o hormônio vai estimular, porque ele entrega como se fossem building blocks, uns legos para você produzir coenzima Q10. Então, veja, a gente está falando sobre restabelecer uma via mitocondrial que muitas vezes a gente considera como via mitocondrial da longevidade, porque é o aporte mínimo que você precisa para ter um reparo funcional. Lembrando que a doutora Rúbia também disse que o hormona tem uma ação muito interessante de blindagem antioxidante e modulação inflamatória. O que isso significa na prática clínica? Eu tenho uma ação antioxidante 50 vezes superior à vitamina E. E eu tenho uma modulação de processo inflamatório. Anota, tô dando tempo. Pega o marca-texto. Anota que eu tô dando tempo. Depois não vai falar que eu não avisei. Ai, vão me perguntar o porquê que o hormona sim e o outro anti-inflamatório não. Anota. Porque o hormona modula o processo inflamatório agressivo sem inibir a fase reparativa da inflamação. Anotou? Vou repetir, de outro jeito. O hormona não inibe a interleucina 10, que é a parte da inflamação que fala: chega de bagunça. Vamos organizar a casa, já avisou o que tinha que avisar, já inflamou o que tinha que inflamar, já destruiu o que tinha que inflamar, agora está na hora de organizar o cálcio. Então a gente vai reconstruir esse tecido e esse processo. Quem dita isso é a interleucina 10. O que acontece? No anti-inflamatório comum, bloqueia. No hormona, estimula. A diferença? Um anti-inflamatório comum inibe reparação de tecidos, tipo músculo, que é o que você busca para sua paciente. E no caso do hormona, ele estimula, assim como o recrutamento de reparo muscular, gente, desde células satélites até diferenciação em miócito, que é a célula muscular de verdade. Então, eu estou induzindo a reparação, o ganho, e eu estou freando, eu estou desacelerando a perda, tá? E isso também tem a ver com o resultado desse estudo. Porque, veja, aqui eu tenho uma osteoporose, ok? Aqui eu tenho a ação do alendronato na osteoporose. Aqui eu tenho a ação do estrógeno, do estradiol, propriamente dito, na osteoporose. Olha que coisa linda essa foto de uma epífise femoral. Olha como estão essas trabéculas. Olha como elas estão preenchidas e elas estão densas. Tá vendo? Não é sobre eu ter muitos pequenos furinhos, é sobre eu ter densidade, uma melhora de peso nesses ossos. É isso que a hormona vai proporcionar.
não só porque ele tem uma atuação sobre os ossos, mas porque ele tem uma atuação funcional sobre regulação hormonal, sobre massa magra, sobre produção de colágeno e sobre a remodelação óssea, de fato, tá? Então, só lembrando, é o primeiro nutracêutico desenvolvido especificamente para o climatério. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o geraniol, viabilidade mitocondrial, estímulo de Q10, reparo muscular, delta-tocotrienol, estímulo de colágeno também, blindagem antioxidante, atuação funcional na modulação e no controle da inflamação agressiva, daidzeína e genisteína, função estradiol-like, não é de soja, tá, gente? Não é de soja. C3G, cianidina 3, glucosídeo, fazendo uma atuação muito importante na preservação de composição corporal, e o ácido gálico, reduzindo a destruição de colágeno e preservação da nossa matriz extracelular. Claro que tudo isso com uma alta biodisponibilidade garantida pela tecnologia Evolve, que é uma tecnologia de biodisponibilidade patenteada pela Aegis, tá, gente? Então, relembrando o que eu falei ontem para vocês, duplo mecanismo de modulação hormonal, isso é muito importante. Por quê? Porque eu evito pico. Eu tenho moléculas que são semelhantes ao estradiol, que têm uma estrutura semelhante ao 17-beta-estradiol, que, primeiro, tem uma ligação dominante em Re-beta. Ah, Natasha, o que isso quer dizer? Atuação neutra em tecido de mama e útero em relação à replicação celular, tá? Isso é muito importante. Essa predileção por receptores. Segundo, além da daidzeína e da genisteína, eu tenho bioxanina e formononetina, que vão virar daidzeína e genisteína depois de passar pelo fígado. Ou seja, eu tenho suporte linear, eu não tenho pico, tá? Ah, Natasha, pode acontecer da mulher ter que tomar 2 doses no dia? Pode. Mas pode ser que ela se estabilize com uma só? Também. E além desse mecanismo, a gente vai ter um segundo mecanismo, gente, que é exclusivo do hormônio, que quem faz isso é o geranil-geraniol, tá? Que é estimular a conversão de colesterol em hormônio através de sinalização epigenética, de ativação da proteína STAR. Por quê? Porque a vida não é justa. E se o seu organismo para de produzir hormônios, adivinha o que acontece? Começa a sobrar matéria-prima. O que é matéria-prima de hormônio? Gordura, colesterol. É por isso que às vezes o peso nem aumenta na balança. Às vezes ele até diminui. Só que você percebe que parece que a composição do corpo ela tá concentrando. Ela tá diminuindo de fora para dentro, assim, tipo, você vai afinando de fora para dentro e vai concentrando. Fica parecendo o Gru do meu malvado favorito, sabe? Fica uma bolotinha e o bracinho fininho e a perninha fininha. Por quê? Gente, é processo natural de envelhecimento, tá? Imaginem que nós somos seres selvagens. Você vai envelhecendo, você vai perdendo mobilidade, você precisa preservar órgãos vitais. É por isso que a gordura vai acumular aqui, para proteger os órgãos de um possível ataque, se tu fosse um animal selvagem, e para manter temperatura, porque a gente também perde temperatura com o passar da idade. Ah, Natasha, mas eu não queria que me acumulasse no abdômen. Nenhum de nós queria. É o processo natural. Existe como combater? Existe. Principalmente mantendo o seu corpo no mínimo funcionamento necessário para manter a homeostase, que é o equilíbrio. Então, é isso que o geraniol faz aqui. Ele estimula a cascata de produção, porque aí eu produzo progesterona, para essa mulher não virar uma coruja e nunca mais dormir à noite. Eu estimulo a testo, que está ligado à libido, está ligado à manutenção de massa magra, está ligado à manutenção de massa óssea, à performance cognitiva, à disposição. E eu também mantenho a conversão natural para complementar esse estrogênio, para que eu não precise dar uma dose de estrogênio muito grande para converter na estrona, tá? Então, gente, foi o que eu falei para vocês. A Natasha, pode ser, eu falei ontem, lembrem-se, pode ser que eu precise gerenciar a dose do hormônio ao longo do tempo? Pode. Aqui o bicho pega, aqui a filha chora, a mãe não vê. Mas pode ser que a gente comece aqui e vá aumentando quando chegar aqui. E depois também vá diminuindo quando precisar. Mas não tem janela de oportunidade, tá? Ah, Natasha, minha paciente tem 65 anos, ela tem 70 anos, ela tem 80 anos, ela pode começar a tomar hormona? Gente, nunca é tarde para começar a cuidar do próprio metabolismo e da própria saúde, tá? Já falei ontem, vou repetir rapidinho. O que que não pode? Gestante, lactante, tentante, quem está tomando antiestrogênico, tamoxifeno, clomifeno, anastrozol e quem toma Roacutan, que é a isotretinoína oral, tá? Não pode.
Quem tiver hipersensibilidade ao urucum ou açaí também não é legal. E a gente não recomenda, ou só em último caso, a administração concomitante a varfarina e lítio. Não por causa do hormona, tá? Mas porque eu vou melhorar a saúde hepática dessa mulher e eu posso mexer nas concentrações. Então, a varfarina é muito reativa a óleos vegetais e o lítio tem uma baixa concentração ideal plasmática lisérica, né? Então tem que acompanhar muito de perto e só usar em último caso, por causa deles, não por conta do hormona. E o Orlistat, ele inibe metabolismo de óleos e gorduras. E, gente, eu tenho vários extratos oleosos no hormona, tá? Então, excreção de milhões, ok? Se a paciente estiver utilizando outros ativos fitos que fazem modulação estradiol-like, recomendo que ou suspendam ou esperem acabar essa suplementação com os fitos que ela estiver usando. Ah, quais são? Soja, genisteína, daidzeína, simicifuga, dongquai, mexicano, amora. Espera terminar e depois coloca o hormona. Por quê? Porque o hormona é pautado em sinergia. Se eu somo ele com outra fonte de estradiol, eu posso desbalancear e jogar para a estrona. Lembra que eu mostrei com a reposição hormonal? Mesmo raciocínio. A mesma coisa vale para TRH. Natasha, a minha paciente está usando TRH, ela pode usar hormona? Eu que te pergunto. Precisa? Pode ser que precise. Se precisar, ela deve usar. Agora, se ela está totalmente estabilizada, ela não está sintomática, é difícil, mas pode acontecer. Tá incrível, não mexe no time que está ganhando. Mas se ela ainda está sintomática, é melhor colocar o hormona do que proscrever um estradiol, do que esbarrar em colateral, às vezes não comporta mais no dérmico. Então, só conciliem a dosagem de reposição de estradiol para suporte do hormona. Ah, mas ela está usando gestrinona, ela está usando testo, tem problema? Não. Pode usar o hormona como fonte de estradiol e modulação de estrógeno, tá? Dosagem, 250 miligramas a 500 miligramas por dose, tá? Normalmente, gente, uma dose pela manhã ou 2 vezes ao dia. Pela manhã e final de tarde. Ou ancora, igual a doutora Vanessa falou ontem. Vincula uma refeição, lanche da manhã, lanche da tarde, enfim. Sempre em cápsulas, tá? Lembrando que vocês conseguem adquirir o hormona em farmácias de manipulação. A Aegis, por si só, não vende hormona como fórmula final. Nós vendemos a matéria-prima para que as farmácias de manipulação façam a transformação em fórmulas para vocês, tá? Gente, eu sei que rolaram várias dúvidas, chegaram algumas dúvidas aqui no meu Instagram também, chegaram algumas dúvidas no meu celular, mas infelizmente eu não vou conseguir continuar com vocês aqui, porque eu já tinha combinado com a doutora que a gente tinha um limite de horário, porque ela tinha um compromisso, ela já tinha me sinalizado, mas o combinado ainda vale. Mandem as perguntas tanto no WhatsApp para profissionais da saúde, quanto público final, as meninas há mais tempo, podem mandar as dúvidas aqui no chat, que a gente vai responder amanhã, tá? Não se esqueçam, sigam a doutora Rúbia nas redes sociais para vocês saberem mais sobre como gerenciar esse processo. Deixei também meu Instagram, caso vocês tenham dúvidas, o Instagram da Aegis, o Mulheres Sem Pausa, para que vocês tenham acesso a informações seguras e um ambiente seguro, um ambiente acolhedor de discussão. Amanhã temos um compromisso, tá? Eu tô esperando vocês aqui. Olha aqui, vocês não me deem para trás, hein? Eu tô esperando vocês aqui, 7h30 da noite, para falar sobre climatéria e pele com a doutora Olivia, porque depois vocês vão ficar lá no meu Instagram falando: ai, Natasha, ressecamento de pele, meu cabelo, tô flácida, rugas, meu Deus, melasma, o que que eu faço? Ó, eu trouxe uma profissional, cara, vocês estão vendo que eu tô trazendo as melhores profissionais para conversar com vocês, então, ó. Compromisso, hein? Amanhã, 7h30, Climatéria e Pele, certo? Rúbia, minha amiga, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por esse show, Imagina. por todas essas informações. Eu tenho certeza que foi de grande valia para as meninas que estão assistindo. Que bom, Natasha. E estamos aqui, né? Sempre estudando, sempre acompanhando e buscando novas formas, né? De entender todas essas oscilações e mudanças que acontecem na vida dessas mulheres e das nossas vidas e da vida dessas mulheres, né? Foi uma satisfação estar aqui com vocês, que eu realmente possa ter sido uma sementinha aí, né? Para quem cuida olhar de uma forma diferente, para quem é jovem há mais tempo, que comece a se olhar,
né, se observar para poder levar esses sinais, né, para quem está te acompanhando, para ajudar nesse mapeamento e ser mais assertivo nessas estratégias, porque sim, nós temos ciência, nós temos método e nós temos ativos que nos ajudam. Então, para que sofrer, né? É isso. Gente, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, tá? E quanto mais a gente resiste à mudança, mais a gente sofre. Então, ó, vocês viram, eu deixei em todos os slides para vocês, inclusive podem me chamar no Instagram se não deu tempo de pegar, ou volta aí o vídeo. Se vocês precisarem de suporte, quiserem conversar com a doutora Rúbia, chamem ela lá no Instagram, tá? Se vocês se identificaram, se vocês querem agendar um horário, querem entender como vocês estão do ponto de vista musculoesquelético, de massas de músculo. Ela tem uma equipe que trabalha em conjunto com ela, uma rede de apoio e, eu já falei ontem, eu vou repetir hoje. O movimento Mulheres Sem Pausa, ele não é só para dar acolhimento às pacientes, é também para que a gente crie uma rede de apoio de profissionais de elite altamente capacitados para poder atender essas mulheres. Então, lá no Instagram da Mulheres Sem Pausa, vocês também vão encontrar outras profissionais que são embaixadores do movimento, que têm essa visão integrativa, essa visão diferente, essa visão inovadora, vamos dizer assim, sobre a saúde da mulher, sobre o climatério. Então, para as profissionais que queiram adentrar o movimento também, sintam-se à vontade para chamar a gente. Gente, eu vou já encerrar por aqui, porque eu tomei muito tempo de vocês. Muito obrigada por me dedicarem o bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque amanhã, às 7h30, temos um compromisso aqui. Eu espero vocês, tá bom? Doutora, obrigada. Um Obrigada, um beijo beijo. e até a próxima. Até.